Olá, bem-vindas e bem-vindos mais um diálogo da Feira Literária do Sol Itinerâncias 2022. Eu sou Maria Alice Cantos, jornalista e escritora, e te convido a acompanhar a série de encontros online com escritoras da periferia de São Paulo. A Feira Literária do Sol é um projeto com realização da ANICS, Diversidade e Economia Social, e apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Durante as itinerâncias da Feira Literária do Sol, acontecem atividades presenciais, atendendo prioritariamente a crianças, adolescentes e idosos. A partir de um veículo, a Kombi Literária, percorremos comunidades da periferia, que recebem oficinas de contação de histórias, de poesia e música, com cordel, cirandas e contos populares, e também oficinas de ilustração, além de estantes com livros e espaço destinado à leitura. A programação você pode conferir no site da Nix Diversidade. A realização da Feira Literária do Sol agrega valores no âmbito da cultura, na formação cidadã, colabora com a educação, a prevenção às drogas e o combate às violências. É também um incentivador no despertar dos talentos locais. Na nossa programação online, que busca valorizar o talento de escritoras e poetas da periferia, temos 10 diálogos com autoras da periferia de São Paulo que nos contam um pouco sobre a sua carreira e a sua obra. E hoje, a nossa convidada é a Catita, que eu já vou chamar aqui enquanto eu apresento ela. Olá, Catita, tudo bem? Olá, tudo ótimo. A Catita é escrivinhadora, é professora e pesquisadora paulistana de família mineira. Prosa e poesia lhe germinam entrelaçadas, revelando dores, amores, serenidade, lutas, cotidiano, memórias, negritude. Ela diz: escrevo porque me dói, escrevo porque me sereniza. É cofundadora do coletivo de escritoras negras Flores de Baobá e autora dos livros De Morada, que é de poemas, e Notícias da Incerteza, que são contos e desconcertos também, não é isso? Idealizou e mantém o evento virtual anual A Mesa Negra, o banquete literário novembrino, desde 2017. Escreve a coluna Pontear, a literatura preta em diálogo, na revista digital Ser Mulher Arte. Seus escrevinhados também estão pelo mundo em várias antologias, negras, femininas, eróticas, LGBT. Olá, Catita, muito bem-vinda a esse diálogo. Muito obrigada pela sua presença. Fala um pouquinho dessas suas como é que é? Até me perdi. Escrivinhadora, escrivinhados. E Agora, tem que fazer uma pesca. Conta como é que surge isso, como é que começa isso na sua vida. tá, legal. É grande prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Escrivinhadora é um termo que eu me autodenomino e que, na verdade, veio da minha tia-avó, que é a grande influência para mim na minha vida. Ela foi uma pessoa que não está mais entre nós, mas ela foi uma grande incentivadora para mim, para meus irmãos, né, em termos de escola. Ela nunca sentou no banco escolar, ela era analfabeta, mas aprendeu a ler e escrever com os filhos e filhas dos patrões, das patroas que ela teve. Ela foi empregada doméstica praticamente a vida toda, cozinheira, e ela falava muito, sou eu e mais dois irmãos, né, eu sou a mais velha, e enquanto eles geralmente estavam brincando, bagunçando na rua, eu estava enfiada nos livros em casa, né? Nos poucos livros que tinha em casa, porque a gente era muito pobre, não tinha livros em casa, mas a gente ganhava muitas coisas. E aí eu vivia lendo ou escrevendo, né? E ela falava: menina, o que você está escrevinhando aí? E disso eu me apropriei, né? Me apropriei não, né? Abracei, né? Usei como cobertor esse termo escrevinhadora, e eu chamo os meus textos de escrevinhados. Então, quem já leu um pouco dos meus textos já viu essa palavra, né? Ela aparece em alguns dos meus poemas. A maioria dos meus poemas está aqui, né? No livro Morada, foi o meu primeiro livro solo, que eu lancei em 2019 pela editora Fêminas. Não é uma coletânea de poemas, foi um projeto pensado para ser esse livro. Então, tem alguns textos, alguns poemas que eu já tinha publicado ou no meu blog, que foi a primeira
coisa que eu tive para aparecer, né, publicamente, e em algumas antologias que eu publiquei pelo Mulherio das Letras, pelo Cadernos Negros, né, que eu comecei a publicar lá no volume 41, tá no 44 esse ano. Mas tem muitos poemas que foram para esse projeto do Morada. Do Morada. Do Morada. E Pode falar. ele trata do que, o Morada? Fala pra gente. O Morada é um livro que eu tenho muito carinho por ele, muito amor, muito afeto. É um livro de poemas, eu sempre falo, né? Ele é predominantemente de poemas, mas ele tem algumas prosas minhas. Por isso que eu falo que as duas coisas estão entrelaçadas em mim, né? A prosa e a poesia. Nem tudo tem uma linha definida. E o Morada, ele é um livro dividido em 4 partes, né? E cada parte tem um conjunto de textos. E essas partes são paredes, janelas, portas e teto. Então, cada uma dessas partes inclusive, é aberta por uma crônica, uma crônica, ou um conto, ou algo que não se define, mas é uma prosa minha, e uma citação de alguma autora negra, né? Aliás, esse livro é inteiramente feito por mulheres, né? Então, a editora Fêminas é uma editora idealizada e mantida pela Sandra Regina, e ela coloca todo mundo que ela coloca na produção, né, prioritariamente mulher. E nesse livro, além tem os meus textos, mas eu trouxe no prefácio, no pós-fácio, na quarta capa e na introdução de cada uma dessas 4 partes, textos de outras mulheres também e mulheres negras, né? Fiz questão que esse projeto fosse com essa pegada, né, com essa veia, e para valorizar, né, a escritura das mulheres e das mulheres negras. Então, tem aqui mulheres de diferentes gerações e de diferentes estilos também aqui presentes. Eu abro o Morada com um trecho da Carolina Maria de Jesus, que é a escritora que, para mim, assim, eu falo que ela é minha mãe literária, né? Se ela fosse viva, eu ia dizer isso para ela, e ia falar que não tinha como ela falar de outra coisa, porque eu já adotei. E aí cada uma das partes tem fragmentos de outras, algumas são escritoras do coletivo, né, Flores de Baobá, e ele encerra com uma citação da Conceição Evaristo, que é também outra grande escritora brasileira. E esses paratextos, que são todos de mulheres também, todas minhas amigas ou pessoas que eu conheço do mundo literário. Então, aqui os primeiros textos em que aparecem, né, os meus escrevinhados, e inclusive denominados assim, estão aqui. E o meu livro mais recente, só porque eu tenho várias publicações em conjunto, né, várias coletâneas, como eu falei. Mas Livro Solo é esse, que foi o primeiro, e o Notícias da Incerteza, que foi lançado... Esses já são crônicas. Isso, Esse esses é são prosa. crônicas. São crônicas, é prosa. Que foi lançado em outubro de 2021 pela editora Desconcertos, que é do Claudinei Vieira. Aí nesse já não tem só mulheres, né? No prefácio, no pós-fácio e na quarta capa. Mas ele igualmente traz, né, a temática não só da questão, acho que prioritariamente a questão negra, porque eu falo desse lugar, né? Não tem outro lugar que eu possa falar que não seja de mulher negra, de mulher lésbica, que eu sou, e de mulher de origem pobre, né? Então, quando a gente fala da periferia, essa escrevinhação nasceu lá na periferia da Zona Norte, extremo norte aqui de São Paulo. Eu nasci na Zona Leste, na verdade, né, na Vila Matilde, mas muito pequena. A minha mãe faleceu, e aí meu pai ficou com 3 filhos pequenos, né, um recém-nascido. E ele voltou a morar com a tia dele, que é a minha tia-avó, a Tina, que foi quem criou ele, né, também. Então tem toda essa...
começam nessa história de tragédia, assim, né? E é o incentivo dela, principalmente, que me fez não só gostar da escola e querer ser professora, mas querer ser escritora também. E por muito tempo, denominar, né, me autorizar a dizer que eu sou escritora era algo que eu não conseguia, né? Porque Isso é curioso, né? Porque parece que é um efeito que às vezes a sociedade provoca, né? Ou seja, de provocar o receio de você assumir algo que você é, não Exato, é? exato. Isso é tudo Então, reflexo, né, do racismo, da nossa condição socioeconômica, né? Então, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, e só no ensino superior que eu fiz mestrado na instituição privada, mas aí já com a ajuda do colégio em que eu leciono, né? Que custeou esse estudo. Mas eu estudei a vida inteira em escola pública e era muito comum você ouvir, quem você pensa que é para querer isso, né? Então, né, não é o seu lugar, não é o seu não é o espaço. lugar, é pobre, é mulher, é preta, quer dizer, e eu também não via isso, né? Na literatura que eu estudava, não tinha essa referência, Não né? tinha referências. A gente só via homens brancos, hétero, morto, né? A gente lê muita gente Essa é morta. ótima. Uma pessoa, olha, letra é vida, não é? Essa foi ótima, porque Então, assim, era tudo muito distante, né? Então, eu escrevo desde que eu me entendo por gente, assim, né? e a tua história tem ela é base, ela é referência, assim, a tua história de vida para a tua obra. Você traz isso para dentro da tua obra? Olha, Como? eu não vou dizer que ela que a minha obra é autobiográfica, não, né? Eu acho que mas ela influencia, lógico, né? Acho que essa minha vivência influencia aquilo que eu escrevo, aquilo que eu observo, né? Então, quando eu digo que eu escrevo porque me dói e eu escrevo porque me sereniza, é porque realmente o que me leva a escrever geralmente é a dor, né? Aquilo que eu observo no mundo, aquilo que eu percebo no mundo, aquilo que eu sinto em relação a essa condição que eu tenho de ser no mundo e a condição do meu povo preto, meu povo LGBT, e as coisas que nos atravessam. Então, isso geralmente me impacta demais e eu só consigo lidar um pouco melhor com essas coisas quando eu consigo concretizar na escrita, né? Então, por isso que eu falo que eu escrevo porque me dói e eu escrevo porque me sereniza, porque eu preciso escrever para eu conseguir respirar, olhar de uma outra perspectiva e conseguir seguir em frente. Então, nas crônicas aqui, do Notícia da Incerteza tem muito sobre esse universo que eu vivo, que eu observo e que eu fantasio também, que eu imagino, né? Por isso que eu não falo que é autobiográfico, embora a Tina, né, já me falaram, a Tina ela virou um personagem, assim, né, nas minhas crônicas, ela aparece bastante aqui, ela já aparecia nos poemas, e aqui nas crônicas ela aparece muito mais, então uma delas eu conto um pouco dessa história, né, dos escrevinhados. Então os meus textos, eles acabam eles são sobre mim, mas eles também não são sobre mim, né? Eles são Eles têm sobre uma mulher negra nesse país que é racista, que é LGBTfóbico, e as coisas que atravessam isso, e de uma mulher que nasce na periferia, vive muito tempo na periferia da Zona Norte, né? Nasce na Zona Leste, vai para a Zona Norte e consegue furar a estatística pelo estudo, né? Então como eu sou a você primeira da minha família a ter formação superior, né? E hoje eu sou professora e professora num colégio importante de São Paulo. Então isso fez eu subir degraus que muita gente da minha família, muita gente da minha comunidade e não não só da sua família, viu, né? Você né? acaba sendo referência para todo um conjunto de pessoas, né? Porque Exato, você quebra exato. o paradigma e acaba sendo referência. Qual é a maior dificuldade que você sente sendo escritora? Olha, eu acho que, pensando assim, em termos de Brasil, né? Brasil é um país, eu não acho que, como muitos dizem, né? As pessoas não leem. Eu acho que a gente lê até bastante, mas eu acho que falta ainda
acho que falta política pública mesmo, né? E aí o meu lado professora também vê isso, né? Falta política pública de incentivo à leitura para que a leitura seja valorizada, né? No momento que a leitura é valorizada, o escritor também é valorizado. A gente, na verdade, é um conjunto, né? A educação não é valorizada, então muita gente ou não vai para a escola, não tem acesso, ou tem acesso a uma escola de baixíssima qualidade, e isso vai gerando uma série de problemas na vida da pessoa, né? Então, ela não teve acesso a uma boa escolaridade, ela não tem acesso ela não vai ter uma qualificação adequada para o mercado de trabalho, então ela não vai atingir As determinados oportunidades vão reduzindo, né? Ou seja, já não vão tem reduzir. oportunidade no princípio, então vai tendo um... Exato. E a questão da escola, para mim, é fundamental, porque na escola é que você coloca todas as sementes, né? Então, as sementes da leitura, do esporte, da cultura, do conhecimento. Quando isso já é limado, é tirado de você, a possibilidade de você atingir outros lugares é muito mais complicada. E aí a valorização do professor, que é muito pouca, e a valorização do escritor, então, fica muito pior, né? Então, a gente vive no Brasil um problema muito grande. O mercado editorial, né, assim, publicar não é uma coisa... Hoje em dia é uma coisa mais, vamos dizer assim, fácil, porque a gente, né, os meios ficaram mais populares, então essa coisa da internet, de às vezes você não precisar nem ter um livro físico para ter um livro seu no mundo, né, você pode colocar em 1000 plataformas digitais, os blogs que vieram aí nos anos 90, mais ou menos, né, do século passado já, que atingiram isso, né, mas a gente ainda tem muita dificuldade, né, você até consegue meios de publicar um livro, não é uma coisa barata, é uma coisa que você tem que fazer um plano de investimento para isso, tem que ter editoras que sejam, que estejam afim. Hoje em dia a gente tem, né, editoras, mas são editoras pequenas, que também não tem muito recurso, né, as duas editoras pelas quais eu publiquei são editoras independentes, não são editoras grandes, né? Essas que chegam na mídia, né? Que quando o autor tem um livro lá, aquilo fica, né? Não é. Então é muito trabalho de formiguinha. Aí quando você Ou tem um seja, livro falta publicado, também uma conjunção com a mídia, não é? Ou sim, seja, já tem você as coisas tratou... amarradinhas, né? Já estão amarradinhas, né? O best-seller do New York Times, o best-seller da Folha de São Paulo, não é? Alguma coisa Não, assim. é bem Então, diferente. é bem diferente, ou seja, É. você traz um aspecto que eu ainda não tinha ouvido nenhuma das autoras a comentar, fala sobre a questão, sim, das editoras, mas essa relação de proximidade com a mídia que fecha, né, de certa forma, a passagem dos livros, né? Ou seja, Isso. se não conseguir passar por essa barreira, né, não consegue alcançar um público maior. Mas Porque deve ter vender. alguma solução. O que você pensa a nível de como pensar uma solução para essas publicações independentes, né? Deve ter alguma forma de ultrapassar isso. Olha, eu acho que a gente tem conseguido algumas coisas. Então, por exemplo, porque vender livro, a gente sempre fala isso, né? Vender livro é difícil, a gente tem que fazer eu sou uma autora que vende os meus próprios livros, né? Mesmo tendo editora, eu incentivo a editora a vender, mas eu também vendo, também faço ações para que ele chegue no público maior possível, né? O meu grande desejo como escritora é ser lida, e é ser lida por todo mundo. Não é porque o que eu escrevo parte desse lugar que eu sou, que eu quero que só negros, só mulheres, só LGBT. Não, eu quero que todo mundo leia. Eu quero que a minha palavra chegue no mundo todo. Só que para isso tem um grande trabalho que a gente tem que fazer, né? Na divulgação, nas mídias, hoje que a gente tem mais acesso às mídias digitais, tentar essas outras mídias, mas mesmo assim, nem sempre essa publicização se transforma em venda, né? Em rendimento. Então, assim, eu admiro muito muitos grandes amigos, grandes amigas que eu tenho que vivem disso. É uma vida muito difícil. Eu ainda consigo equilibrar as coisas porque eu tenho um outro trabalho, né? Eu considero a escrita como um trabalho e o magistério também como outro trabalho. Eu tenho dois trabalhos, né? Um trabalho que
que tem um rendimento um pouco mais garantido, né? Até segunda ordem também, né? Porque nada é totalmente garantido aqui nesse país. E o trabalho como escritora que exige isso, né? Então, hoje a gente tem conseguido um pouco mais ter um pouco mais dessa divulgação, um pouco mais dos grupos os clubes de leitura, né? Que às vezes a gente consegue atingir, os grupos que existem em Instagram e Facebook, etc. Mas ainda é muito pequeno quando a gente pensa no que seria necessário, né? Eu vender de livros para que eu vivesse minimamente, né? Isso é muito difícil ainda. As pessoas Viver minimamente e pelo valor que tem de se escrever, Exato. desse trabalho que é produzir um Exato. conteúdo literário. Sim. Quando a gente pensa, por exemplo, um livro entre nós, autores independentes, um livro gira em torno de... Tem livro que é 20, 30, 40, no máximo estourando 50, ou quando são coletâneas maiores, né, que aí elas podem chegar a R$60. Quando você pensa assim, né, em termos pequenos mesmo do dinheiro, não é muito. Mas quando você pensa que o salário mínimo no Brasil é R$1.212, o que é você pagar 40 num livro? É muito significativo. Então, por isso que a gente não está falando só disso, né? A gente está falando de um conjunto muito maior. Né? Por isso que eu falo de política pública para leitura, para cultura, para educação. Né? Falta muito isso, né? Desse agir mesmo, não é nem sugestão, não é proposta, não é incentivo, é ação mesmo, né? Que venha das várias instâncias governamentais para que isso chegue às escolas, né? Para que uma coisa que eu fiquei muito emocionada o ano passado, não me lembro agora se foi passado, 2021 ou 2020, que alguns livros da editora Fêminas, né? Que é esse projeto que eu já falei muito, muito bom, chegaram à Biblioteca Mário de Andrade, aqui em São Paulo, que é uma biblioteca de referência que a gente tem. Eu fiquei muito emocionada, porque eu me lembro de eu pequena, né, o meu acesso aos livros era nas bibliotecas ou da escola, ou as bibliotecas públicas, né, eu era rata de biblioteca, todas as bibliotecas da Zona Norte eu conheço, né, que eu vivia lá. Então, imaginar que hoje uma garota pode entrar numa biblioteca e encontrar o meu livro, saber quem sou eu, né, é uma Ter coisa uma que, referência também, não para é? mim, é muito, muito enriquecedor. Eu me sinto muito grata por isso, né? Por ter conseguido chegar nesse lugar, né? Mas olha só o custo para isso, né? Para conseguir chegar nesse ponto. Coisa que outras pessoas têm muito mais facilidade, ou têm muito mais abertura, né? Tem uma série de coisas aí envolvidas, né? E para essas meninas que estão a começar, que você está falando sobre, né, chegar na biblioteca e poder ler o teu livro, né? E muitas também se incentivam a querer escrever, Uhum, né? O uhum. que você aconselha para elas? Olha, é uma coisa que eu falo sempre. Eu sou muito grata, e a gente fala muito isso, né, na comunidade negra, que nossos passos vêm de longe. E, e eu me sinto muito grata por todas aquelas que vieram antes de mim. E eu me sinto grata também por continuar sendo ponte, né, para aquelas que vão vir. Aquelas, prioritariamente, né, lógico, mas aqueles também. E a ideia é essa, é não desistir, sabe? É escrever, não importa o que você escreve, onde você escreve, né? Na época, eu sou de uma geração bem antiga, não existia celular. Até hoje, eu tenho vários papeizinhos de coisas que eu anotava, né? De ideias que eu anotava. Algumas que eu resgato, aí eu começo a burilar o texto, outras que ficam lá há anos e anos, aí de repente um dia eu pego, aquilo vira um poema, vira uma crônica, vira um conto. Hoje a gente usa muito celular, né, para fazer. Tem vários aplicativos de nota e a gente escreve lá. Às vezes tem gente que não gosta de escrever, gosta de falar. Eu uso gravador de celular, grava. Escreva. E escreva, não importa o que você faz e nem o que você considera disso, porque muitas vezes quando a gente está começando, a gente tem esses medos, né, de não considerar aquilo que está escrevendo. Será que isso é um poema? Será que isso é legal? E é escrever e é começar a mostrar para as pessoas, né? Mostra para pessoas mais próximas, mostra um professor, uma professora que você sente uma maior afinidade.
É lógico que tem gente que não tem uma boa receptividade, né? Não é todo colega que vai ouvir bem, não é toda a família que vai ouvir bem, não é todo professor que também vai ouvir bem, mas isso não pode ser motivo para desistir, né? Continuar escrevendo, procurar ler mais. Quanto mais a gente lê, mais a gente escreve, né? Parece que é papo de professor, mas é verdade. Quanto mais a gente lê, mais a gente alimenta, né? A nossa alma, alimenta o nosso espírito, e isso vai abrindo caminhos de criatividade, de observação do mundo, né? Quando o escritor é isso, o escritor é aquele que observa o mundo e transforma aquilo que ele observa ou aquilo que ele sente, que ele percebe em palavras, né? Então, continuar escrevendo e começar a mostrar para as pessoas, mostrar, visitar a coisa. Agora a gente está, né, com maior flexibilidade em relação à pandemia, né, esperando que ela, enfim, termine, né, movimentar, né, vai para a cena, né, a gente tem os saraus, tem slam, tem tantas coisas aí no mundo. Começa a procurar, quando você acha uma pessoa que é desse meio, você vai encontrando vários, né, aí você vai aumentando. Vai se complementando também, né? Uma E as atividade vai redes de verdade, né, não só uma as redes atividade vai digitais. complementando a outra também, né? E não só as redes digitais, né? As redes digitais, elas nos ajudam muito, mas vai para a cena mesmo, vai ver um sarau, como é que é, vai ver como é quando as pessoas declamam poesia, ou quando leem seus textos em prosa. É muito importante isso, né? Essa vivência, essa literatura viva, como a gente estava falando lá no início. E procurar coisas, né? Às vezes você escreve e acha que você é solitário. Não, tem outras pessoas também. É a gente saber, né? Procurar onde estão jovens, mulheres, meninos, LGBTs, etc., negros, né? Onde que está esse povo? Porque existe, né? Que muitas vezes a gente ficou alijado, né? Ficou fora do mercado editorial, fora do mundo da escola, fora da academia, né? Fora da mídia. Mas a gente fura esse bloqueio e a gente vai levando, alimentando aí a nossa escrita. A nossa escrita. E para alimentar assim a final da nossa entrevista, a gente tem uma palavra viva em poesia da Catita? Temos sim. A gente pode até escolher, tem poesia e tem prosa. O que você quer? O que você achar, tira aí na sorte. Tchan! Tá. Olha, eu vou, peraí. Já que a gente falou de, eu vou ler um trechinho, tá? Porque ele é longo, Ok. mas já que a gente falou de incentivar, né, os outros, eu vou ler um trechinho de um poema que eu tenho, que se chama Pelos Sete Palmos. E ele é uma resposta, uma forma de resposta a esse mundo que diz não pra gente e a gente diz sim, vira pra ele e fala não, sim. Então eu vou ler um trecho, tá? Ele é longo, mas eu vou escolher um trecho aqui e vou ler. Acho que tem a ver com o que a gente falou agora. Não invento poema, porque um dia me desafiaram a que, se eu conseguisse botar comida na mesa, já deveria levantar as mãos para o céu e agradecer. Que eu me conformasse em ter um trabalho, uma vida digna, e parasse com devaneios. Quem era eu? Não componho poema, porque um dia tentaram me convencer de que literatura só é assim chamada se não for compreendida, se não for acessível à massa, se estiver nos programas da academia, se estiver nas grandes editoras. O resto não é literatura. O resto era gritaria ou choradeira. O resto era só manifesto. Quem era eu? Não gero poema, porque um dia me sentenciaram a que fecundo em mim fosse apenas meu ventre, minha função romanticamente mais bela e talvez única, a ser reconhecida como produtiva. Com meu útero doente de mim extirpado, coitada, desnecessária, inútil. Quem era eu? O primeiro poema brotou em mim, rompendo cada um dos 7 palmos de não. E eu fui e sou quem eu quero ser. Oh, que lindo! É um trechinho. Isso é muito importante, né? Ser quem nós somos, não é?
Muito obrigada, Catita. Só mais uma coisa, para quem quer adquirir os seus livros, como é que faz? É aqueles contatos do Instagram, é esse? Isso, pode me procurar no meu Instagram, @letrascatitas, que eu dou todas as dicas lá. Tem alguns, eu tenho exemplares comigo, outros tem na editora. Se não acha na editora, eu dou um jeito. Então pode falar comigo que a gente faz negócio. Ok, muito obrigada. Obrigada Eu por que poder agradeço. participar conosco de mais esse diálogo, trazer essa sua história maravilhosa, contar, né, um pouco sobre a sua obra e ser também referência, não é? Dentro da diversidade que é o Brasil. Obrigada, Catita. Eu que agradeço. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou em mais esse diálogo. Lembrando que este é um projeto Nix Diversidade e Economia Social com a produção da Nix, com parceria da Prumo, da Rede Cidade, apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Aproveitem, assinem o canal, curtam o vídeo e compartilhem.